Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais esta live. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou dando uns recadinhos aqui e lembrando, né, que essa live de hoje eu vou deixar gravada aqui. Caso você queira compartilhar, né? Porque tudo aquilo que a gente aprende, né? Tudo aquilo que é bom pra gente, a gente precisa repassar e com isso a gente está ajudando outras pessoas que talvez não conhecem, não sabem e não tem como chegar esse conteúdo até elas se não for através de você. Então eu te faço um convite para que você convide outras pessoas para participar dessa live ou para que você compartilhe com elas essa live também, tá bom? Então a live de hoje a gente vai falar como a vergonha impede você de agir. Na live da semana passada eu falei da culpa. E por que eu trouxe a vergonha hoje? Porque, na verdade, as duas, né? A culpa e a vergonha, muitas vezes elas andam juntas, tá? Só que a vergonha, ela tem, querendo ou não, a culpa, ela tem uma diferença, né? A culpa, você sente culpa quando você faz algo. Então, a culpa você sente quando você age, quando alguma coisa que você fez, você acredita que prejudicou alguém, que algo foi ruim, enfim. Então, você, para ter culpa, para sentir culpa, para você acionar essa emoção dentro de você, você precisa agir diferente da vergonha, tá? E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, antes de mais nada, eu queria até retificar o que eu falei na semana passada também, na live da culpa, em relação, na verdade, eu queria dizer da escala de emoções de Hawkins, né? De Hawkins. Mas eu falei da escala na verdade, a pirâmide de Maslow, né? Que na verdade é das necessidades. Então eu confundi e aqui eu tô retificando então. Porque então a escala de emoções de Hawkins, vocês podem procurar aí na internet, busca lá que vocês vão compreender melhor o que eu tô dizendo. Hawkins era um psiquiatra, né? E que ele começou a perceber, né, e trazer isso para o contexto, perceber que nós somos seres que vibramos. Existem frequências, né, que existem em nós, porque nós somos seres emocionais, nós somos seres. Nosso corpo emite uma frequência vibracional que existe em todo ser humano, ok? E como é que é isso? Imagina a seguinte situação. Então a gente vai, eu vou colocar aqui quando você quer escutar uma rádio, né? E aí ela tem uma determinada frequência. Você precisa sintonizar nessa frequência. Para quê? Para que você ouça o que aquela rádio está falando. Assim é com a gente também. Então, na escala de Hawkins, a culpa, ela tá lá. É a primeira de uma... lá de baixo, né? Então, aqui e aqui. A culpa, ela está aqui, na frequência mais baixa. Então, a culpa não, a vergonha, falando, né? A vergonha, ela vibra numa frequência muito baixa. Então, a vergonha, ela tá lá na frequência de 20 a 29. A culpa, ela está na frequência de 30
a 39, ok? Então, a culpa e a vergonha, né, estão na escala de Hawkins lá embaixo. Essa frequência, né, essa frequência que a gente vibra, ou seja, a frequência dos nossos pensamentos, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente e da forma como quando a gente pensa, a gente sente alguma coisa, né? Então eu sinto uma emoção, um pensamento gera uma emoção que gera uma ação ou uma não ação, tá? E a vergonha, ela vibra tão baixo, que é 20, né? 20 Hz, como diz, como realmente o Hawkins percebeu nos seus pacientes. E ele fez vários testes, né? Para descobrir e para fazer, né, essa escala aí. Então, quando a gente está na vergonha, a gente tem uma vibração extremamente baixa, ou seja, a gente está num nível mas tão pequeno e tão difícil e tão, vamos dizer assim, por que não dizer destrutivo? Porque a gente está num lugar de menos, né? A vergonha, ela vibra em nós de uma forma muito autodestrutiva, porque ela impede a gente de agir. Como eu disse, existe uma diferença entre a culpa e a vergonha. Por que eu tô falando essas duas? Porque elas, baseado na escala de Hawkins, ela tem uma vibração, tanto uma quanto a outra, existe uma vibração muito baixa, né? E que impede a gente de seguir. Mas a vergonha, diferente da culpa, a culpa eu sinto ela quando eu faço alguma coisa. E, na verdade, a vergonha não. A vergonha, ela tem a ver com o ser, com quem eu sou ou quem eu imagino que sou. Tem a ver com a forma como eu me vejo, né? Então, a vergonha, ela impede você de agir, né? Porque quando você tem vergonha, você se fecha. Quando você tem vergonha, você não age. Porque você tem vergonha do quê? De se expor. Você tem vergonha de se mostrar. Você tem vergonha de se expor, né? Por quê? Por muitas vezes quando a gente está na vergonha, a gente não se expõe, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar. Então a gente fica neste lugar e eu não ajo, eu não tenho uma ação. Por isso que a vergonha, ela não tem poder de ação, ela te limita, ela te impede de agir. Quando você está na vergonha, pode perceber na sua vida os eventos que você se lembra, os lugares, as coisas que você pode se lembrar, dos momentos que você sentiu vergonha por qualquer motivo que seja. Eu tenho certeza que você vai se lembrar que você não agiu, que você não saiu do lugar, que você ficou preso naquele lugar e que você não agiu. Então, a timidez é um tipo de vergonha. A timidez é um medo de se expor, né? É um medo do que o outro vai falar, é um medo do que o outro vai pensar de mim, o medo do julgamento, muitas vezes, o medo da crítica. E ainda assim, também, a vergonha também pode estar associada ao medo de humilhação, de ser humilhado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser excluído. Então, qualquer uma dessas situações, ela acontece nessas situações que eu falei, né, principalmente, porque a pessoa não age. Então, neste lugar, eu fico
fechado. Neste lugar, eu estou num movimento anti, né? Eu estou num movimento menos, num movimento de não me posicionar, de não me expressar. A vergonha, ela tem muitas vezes não, a vergonha, ela tem, sim, a questão de não me expressar, né? Que tem a ver com quem eu sou, da forma como eu me expresso, da forma como eu posso me colocar, né? Da forma como eu existo e como a minha alma busca se expressar, se colocar, né, no mundo, para o mundo, para as pessoas, independente do que os outros vão pensar, né? Eu não estou aqui para agradar os outros. Eu estou aqui para ser quem eu nasci para ser. Então, eu me lembrei de uma situação aqui do meu passado, lá na minha infância. Inclusive, eu até comento com os meus filhos a respeito disso. Por muitas vezes, né, durante a minha a escola, né, por muitas vezes eu não queria me expor, eu tinha vergonha de me expor. Por quê? Primeiro porque eu não confiava, né, em mim, né, naquilo que eu sabia, então eu tinha vergonha de me expor, de expor o que eu sabia, e no fundo de ser ridicularizada. Então eu tinha vergonha de me expor. Eu não me expunha, eu tinha receio, eu tinha medo. E aí eu me fechava, né? E me colocava numa posição na cadeira de me fechar mesmo, de não aparecer, de ninguém me ver, né? De eu estar ali de forma invisível, né? Como se as pessoas não pudessem me ver, né? Então eu me colocava, eu me fechava dentro de um casulo, né? Mesmo que estivesse com muitas pessoas ali, eu não queria me expor. Eu tinha vergonha de me expor, né? Porque eu acreditava que se eu realmente me expusesse, se eu dissesse algo, né, que eu não tivesse entendido, que eu não soubesse, né, ou até mesmo de me expor, né, lá quando o professor chamava para falar sobre algo, eu não tinha confiança. E isso, né, em mim fazia este movimento de não ação, de não sair deste lugar, de me auto-rejeitar, né? E de não confiar em mim mesma, no que eu sabia ou no que eu não sabia, né? E dessa vergonha de eu não sei, não vou me expor, ou eu não sei, ou eu sei e não vou me expor, não vou me colocar aqui. Por medo da humilhação, por medo de ser rejeitada, por medo de ser excluída. Então, a vergonha, ela limitou muito a minha vida naquele momento. E hoje eu compreendo que eu só consegui sair deste lugar porque eu me expus, porque eu tô aqui, porque eu me coloco nesse movimento, porque eu compreendi, eu entendi que eu posso ser da maneira que eu quiser, que eu posso me expor e que vai ter pessoas que vão gostar e que vai ter pessoas que também não vão gostar do jeito que eu falo, do jeito que eu ajo, do jeito que eu coloco, do jeito que eu pinto os olhos, do jeito que eu coloco meu cabelo, do jeito da minha voz, da forma como eu me posiciono, da forma como eu me expresso. Vai ter pessoas que não vão gostar do meu jeito e tá tudo bem. E vai ter pessoas que vão se identificar e que vão gostar e que vão assimilar o meu conteúdo e que vão passar para frente aquilo que eu trago aqui, né? Porque antes de mais nada eu testei em mim, eu passei por isso, eu
olhei para dentro de mim, eu percebi, eu olhei para as minhas dores, eu olhei para aquilo que estava em mim e que eu precisava olhar, que eu precisava curar, que eu precisava fazer um movimento diferente para sair da morte, para sair do movimento de não ação, para sair de um movimento autodestrutivo, para sair de um movimento de ir para o menos, de ir para caminhar para a morte, né? É um suicídio passivo. Por quê? Porque eu estou deixando de ser quem eu sou para agradar as outras pessoas, para fazer aquilo que os outros esperam que eu faça, para agradar as pessoas, a sociedade, né? Para ter o corpo que as pessoas querem. Então, a vergonha, ela limita a ação. Por isso que é um movimento autodestrutivo. Por isso que quando a gente percebe, né, que existe esse movimento de não ação, essa vergonha que aprisiona a alma, porque a vergonha, ela, como eu falei, é uma frequência tão baixa, que ela limita a ação, ela impede você de agir. E tem a ver com essa questão de a forma como eu me vejo, a forma como eu penso que as pessoas vão me ver. Então, muitas vezes existem pensamentos na nossa cabeça, né? E que a gente se rejeita por conta disso, porque a gente acredita que o outro vai ver o que está se passando na nossa cabeça e que isso é tão ruim, né? Então, eu me rejeito por conta disso. Eu rejeito e tenho vergonha, né, do que eu penso. Eu tenho vergonha dos meus pensamentos, eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho vergonha da forma como eu me posiciono, eu tenho vergonha da forma como eu me expresso, eu tenho vergonha, então, da forma como eu ajo, né? E tudo isso tem a ver exatamente com esse movimento de não ação. Tudo isso tem a ver com essa frequência vibracional tão baixa e que impede que eu haja. Porque eu imagino, eu crio uma situação e um ambiente e retroalimento isso. E muitas vezes esse movimento, né, de não agir, de não fazer, de baixar tanto essa frequência que eu não consigo sair desse lugar. E por isso que ele é autodestrutivo, porque eu não ajo. Eu estou indo contra as leis da natureza. Eu estou indo contra a vida. A vida, ela pulsa. A vida, ela é algo amplo. É algo que está o tempo todo em pulsação. A vida é algo que expande, né? Que vai para fora. Quando eu estou num movimento de casulo, né? Deu comigo mesmo aqui, de me fechar, de não me mostrar, de não me expor, de não expandir, tudo isso faz com que eu entre num movimento de morte, num movimento de suicídio passivo. Por quê? Porque eu deixo de ser eu, porque eu deixo de me mostrar, porque eu deixo de estar nesse mundo e fazer algo melhor, né? Para mim, por mim e para o mundo, para tornar o mundo um lugar melhor. Eu deixo de compartilhar o conhecimento, eu deixo de apresentar para o mundo soluções que possam ajudar outras pessoas, entende? Então, quando eu faço isso, eu deixo com que a vergonha tome conta de mim, eu estou num momento de menos, né? De menos valia, de menos importância, de menos. De menos. E tudo que é menos,
né? Tudo que é menos vai se fechando, vai definhando e morre, né? Por medo do julgamento do outro. Então, o que acontece na vergonha? A vergonha, eu tô dando poder, né? Eu tô sempre vendo que os outros são maiores do que eu. Eu estou sempre vendo que as outras pessoas estão maiores e maiores do que eu, e eu estou menor, eu estou impotente. Por isso que a vergonha vibra num lugar de impotência, de pequeno. Então eu estou sempre olhando para mim como alguém que não tem, né, poder pessoal, poder de se expressar, de estar no mundo, de independente do que as outras pessoas acham, do que as pessoas pensaram, do que as pessoas disseram, do que as pessoas falaram sobre mim, né? Eu deixo isso me influenciar a ponto de não agir. Então, e isso muitas vezes tem a ver com aquilo que eu já falei, das traumatizações lá da infância, né? Daquilo que a gente percebeu, daquilo que a gente vivenciou, daquilo que a gente interpretou do que nós vivemos com os nossos pais, enfim, na escola, como eu disse aqui, como eu trouxe um tema meu, né, em relação a isso, da escola. Então, isso pode ter acontecido em várias situações, né? De você ter vivido situações que te trouxeram o medo de se expor, né? Essa vergonha, né? Por conta do que você viveu. E aí você se fechou e impediu que outras pessoas possam, né? Que você, na verdade, possa se mostrar da maneira como você é. Porque você tem o direito de existir exatamente como você é. Eu tenho o direito de existir exatamente como eu sou, né? E de nos expressar da melhor forma possível. Então, muitas vezes, quem tem muita timidez, né, na verdade, tem muito orgulho e muita vaidade. Por quê? Porque para eu não errar, eu acabo não fazendo nada. Para eu não ter que lidar com a humilhação, como eu disse, para eu não ter que lidar com a crítica, para eu não ter que lidar com o julgamento do outro, para eu não ter que lidar com o outro, ou que o outro pensa de mim, né, a meu respeito, eu me fecho. E aí eu fico sem fazer nada. Eu me fecho aqui e eu tenho tanta vergonha de colocar isso para fora, de colocar o que eu aprendi, né, de me expressar, de mostrar para vocês como é, que eu me fecho. Então imagina que se eu tivesse me fechado realmente, imagina que eu tivesse impedido, né, a minha alma de se expressar, de estar aqui, de me expressar, de colocar isso para vocês, de me manifestar, de trazer esse conteúdo para vocês, eu estaria, né, neste lugar de morte, e também vocês não teriam a oportunidade de ter esse conhecimento, de aplicar na vida de vocês e de ajudar os filhos de vocês também a sair desse lugar. Porque a pessoa orgulhosa, ela não consegue lidar com as críticas, né? E por isso que a vergonha é uma emoção extremamente negativa, muito intensa, ela é ela é autodestrutiva. E essa vergonha, né, que você sente, que essa emoção extremamente negativa, ela é vivida quando a visão que você tem de si mesma
né? A visão geral que você tem de si mesma é desvalorizada por algum momento, algum evento, né, da sua vida que aconteceu na sua infância, né? Então, é uma situação que você traz ainda hoje, que você pode estar vivenciando na sua vida ainda hoje, por eventos lá da sua infância, por eventos e situações que aconteceram, que você não soube lidar, porque o estresse que causou no seu corpo foi tão grande, né? E você não conseguiu lidar com aquilo. Então isso ficou, de uma forma ou de outra, ficou tão intenso e fez com que você se fechasse, se envergonhasse por eventos que foram, de alguma forma, para você, né, que teve a ver com a visão, né, que as outras pessoas, ou que você percebeu que as outras pessoas tinham sobre você, sobre quem você era, né, e teve essa visão de desvalorização de quem você era. Por isso, a vergonha, né, tá nesse patamar dessa frequência vibracional negativa e tão destrutiva a ponto de você não conseguir agir na sua vida. Você não age, você fica parada, você se fecha, você entra num casulo e não quer se expor, você não quer mostrar por causa do medo, da crítica, do julgamento, do que os outros vão pensar, dessa desvalorização. Tá? Isso acontece, né, lá na sua infância, pode ser por medo da rejeição, né, medo de ser rejeitado, pode ser por medo de ser humilhado, né? Assim como eu até comentei com vocês aqui sobre o evento que eu me lembrei, né? E que eu coloquei aqui para vocês na época da minha escola, e que me impediu realmente de ser, né? De me mostrar, de me expressar, de falar. E também na fase da rigidez, né? Pode ser, sei lá, pelas competições incessantes, quando tem aquela situação de eu sempre ser o melhor, de estar sempre competindo, querendo mostrar que eu sou o melhor, o tempo todo, por essa cobrança externa, né? De que eu preciso ser o melhor, eu preciso ser perfeito para ser visto. Então aí já vem essa questão do perfeccionismo, de eu precisar ser perfeito a ponto de não ser excluído, né? Então tem essas situações que podem acontecer e que trazem essa questão da vergonha para você, e aí você faz com que isso que você não haja, né? Então, essa pessoa tem sempre que ser o melhor, né? O perfeccionista, o perfeitinho ou a perfeitinha, né? Eu não posso errar, eu não posso... Se eu fizer isso, né, eu vou me envergonhar, ou eu vou envergonhar as outras pessoas, eu vou envergonhar uma nação, eu vou me sentir envergonhado por não dar conta, por não ser perfeito, né? E aí gera essa vergonha tão profunda que impede a pessoa de agir.
E aí tem o seguinte, quando a gente percebe que a nossa reputação, tá, é ameaçada, a gente sente vergonha. Quando a gente percebe que os nossos valores, né, com as nossas crenças, que tem a ver, na verdade, com quem eu sou, está ameaçado, gera essa vergonha tão profunda e tão grande dentro da gente. E aí, gerando essa situação, gera uma dificuldade de pensar, gera também a dificuldade de se expressar e gera também a dificuldade de se comunicar com os outros por conta da vergonha. Como eu falei lá atrás, né? Então, na escala de Hawkins, voltando a falar sobre isso, a vergonha, ela vibra, né? Nessa frequência, como eu disse lá, voltando à questão da rádio, né? Para a gente entender melhor como é que isso funciona. Essa questão da radiofrequência, né? Da frequência que a gente vibra, a frequência da vergonha é tão baixa, que ela vibra em torno de 20 a 29 Hz. Então, quando a gente fala sobre o foco, né, da vergonha, o foco da vergonha é quando você se vê de forma negativa. Quando você não consegue olhar para você de uma forma positiva. Quando você se vê sempre de forma negativa, e isso influencia na sua maneira de ser, né? Porque você não consegue agir. Se você se vê de uma forma negativa, se você olha para o seu corpo sempre de uma forma que você não aceita, que você se menospreza, que você se julga, se critica e não se aceita, né? Não aceita o seu corpo como é, porque você tem medo do julgamento do outro, né? Porque você tem medo de ser rejeitado pela forma como o seu corpo é, você tem medo de ser humilhado pela forma como o seu corpo é, ou pela forma como você se expressa, né? Então, você gera essa situação em você que impede você de agir. E você fica nesse mundo se fechando, se desvalorizando cada vez mais, porque a sua visão que você tem de você, sobre quem você é negativa. Então, isso faz com que você fique aprisionado e não consiga agir, não consiga sair deste lugar. Você não tem uma ação. Diferente da culpa. A culpa você consegue agir, você tem uma ação. A culpa você pode sentir por algo que você fez. Então você teve uma ação, você teve um movimento de agir, né? A vergonha não. A vergonha você não consegue agir, porque você se fecha tão dentro de você que você não consegue ver você de outra forma. Você se vê tão negativo, né, a ponto de se autodestruir. Por isso que eu falei, a vergonha, ela é autodestrutiva. É uma emoção extremamente negativa que faz com que você não haja na sua vida, né? Faz com que você fique preso neste lugar e não saia daí. Por medo de ser rejeitado, por várias N situações que aconteceram lá atrás. Pode ter sido com a sua família, pode ter sido com professores, pode ter sido com outras pessoas na sua vida, né? Mas que ainda gera em você esse lugar de vergonha, né? Então, de vergonha, de timidez, porque isso faz com que você não saia desse lugar, né? Quando você está neste lugar de vergonha, você não consegue agir. Então, se eu estou neste lugar, eu não ajo, eu me fecho, eu fico. A timidez é um tipo de vergonha, né?
Eu sou tão tímido que eu não consigo falar com as pessoas. Eu sou tão tímido que eu não consigo me expor. Eu sou tão tímido que eu tenho medo do que as pessoas vão falar. E na verdade é isso. Por isso que eu tô falando que a timidez, né? Ou a timidez, ou a vergonha, ela impede você de agir. Por quê? Porque você não sai desse lugar. Você tá tão vítima da situação, das pessoas. Você tá tão nesse lugar de se tornar vítima dos outros que você não sai dele. E é um passo para, principalmente para o quê? Para os vícios. Porque se eu tô nesse lugar, né? O vício é, para mim, uma fuga. Uma fuga do quê? Da minha dor, né? De eu estar neste lugar de vitimização, de eu estar neste lugar de dor, de eu estar neste lugar de vergonha, que o vício, e aí quando eu falo vício, N questões, tá? São N vícios, eu não tô falando só, porque assim, a pessoa, ela pode ter o vício de fumar e ter vergonha de fumar. Vergonha por quê? Porque quando eu fumo, de repente eu posso ter um cheiro, né, desagradável, cheiro de cigarro, posso ter um hálito ruim, posso ter os dentes amarelos, e aí isso me coloca neste lugar, né, de vitimização, de vício, e uma coisa retroalimenta a outra. Então, se eu tenho vergonha do vício que eu tenho, isso eu estou falando quando a pessoa tem vergonha do vício, tá? Pode ser que você fume, que você beba, enfim, N questões, e que você não tenha vergonha disso. Então, pode ser, né, se você de repente tá nesse lugar de fumar e ter vergonha de fumar, né, você não sai deste lugar porque uma coisa vai retroalimentar a outra. Então, eu tenho vergonha de fumar, e aí eu fumo e não saio deste lugar. E se eu não saio deste lugar, né, eu fico num looping eterno de fuga, porque o vício, ele me alivia momentaneamente e me coloca neste estado de fuga para este lugar, né, porque aqui eu consigo fazer com que eu me alivie um pouco deste lugar, desta vergonha, mas automaticamente quando eu passei, né, quando eu já fumei, volto a ter vergonha novamente, porque eu vou estar com um cheiro ruim, eu vou estar com um hálito ruim, então uma coisa retroalimenta a outra, tá? Então o foco da vergonha é quando você se vê de forma negativa, por causa das expectativas dos outros que você quer atender. O foco da culpa é em ver uma ação, né? Uma ação que você faz que normalmente pode ser, né, de forma questionável por causa das normas, das crenças, de forma negativa, né? Então eu questiono, eu me pego ou sinto culpa por ter feito algo, né, que normalmente pode ser dito ou pode ser visto como algo ruim ou negativo. E aí, a culpa é quando afeta a moral, né, os valores que você tem, os seus princípios. Só que para você chegar, né, a sentir culpa, foi como eu falei, você precisa fazer alguma coisa, você precisa ter uma ação. Para você estar na vergonha, ou chegar, né, no nível da vergonha, você fica preso ali, você não faz nada. Por isso que ela é autodestrutiva.
porque você fica preso e não sai do lugar. Você está aprisionado neste lugar e se fecha cada vez mais. Ela é uma emoção extremamente prejudicial, né? Que a gente sente por conta das expectativas do outro, né? De ser perfeccionista, né? Daquilo que a gente, das coisas que estão difundidas na nossa sociedade. Um exemplo é sentir vergonha do próprio corpo, quando o corpo não atende às expectativas ou um padrão da sociedade que a gente vive. Então, muitas vezes, e eu já percebi isso, sei que assim, a pessoa às vezes não coloca um biquíni, a pessoa às vezes não coloca a pessoa não consegue colocar um biquíni, a pessoa não consegue colocar um short, a pessoa não consegue colocar determinado tipo de roupa, porque vai expor ou tem medo do julgamento, da crítica, do que o outro vai falar sobre o corpo dela. Porque o corpo da pessoa não é assim e deveria ser, mas quem disse que deveria ser assim? Né? Quem disse que o meu corpo tem que atender às expectativas do outro? Quem disse que eu ter celulite ou ter estria, enfim, ter determinado tipo de coisa atende, né? Tem que atender um padrão que a sociedade impôs, tem que atender um padrão que os outros disseram que isso era bom ou não era, né? Então, por isso que muitas vezes a vergonha, ela tá nesse lugar, né, ruim, que impede a gente de agir, que impede a gente de fazer qualquer coisa, porque você ainda tá preso na expectativa do que o outro pensa ou sente ou vê de você, a respeito de você, do seu corpo. Então, a gente sente vergonha, né, do nosso próprio corpo, porque não atendeu um padrão que alguém, né, achou que era ou que deveria ser assim. Quando tem vergonha, né? Quando a gente tem vergonha, quando a gente sente a necessidade de agradar o outro. E quem disse que eu tenho que agradar o outro? Né? Quem disse que eu tenho que atender às expectativas do outro? As expectativas do outro são do outro, não são minhas. Eu não tô aqui para atender às expectativas de ninguém, né? Eu tô aqui para ser quem eu nasci para ser. Então, se eu quero usar o cabelo assim, eu vou usar o cabelo assim. Se eu gosto ou quero usar, né, o olho dessa forma, vou usar o olho dessa forma. Se eu gosto de pintar a minha unha assim, eu vou pintar a minha unha assim. Por quê? Porque eu quero. Porque a minha alma quer se expressar assim. A minha alma busca isso aqui. A minha alma grita por isso. E é a minha alma que eu tenho que ouvir. E não os outros, né? O fato de repente... Por exemplo, eu não pinto mais o meu cabelo há muito tempo. Mas por quê? Porque alguém disse que era assim? Não, porque eu quis assim, porque a minha alma quis assim, porque a minha alma quis se expressar assim, porque a minha alma quer desta forma, e tá tudo bem. Isso que a gente precisa compreender, né? Por que eu tenho que atender às expectativas do outro? Porque se eu não pintar a unha desta forma, se eu pintar a minha unha, ou se eu não pintar, se eu usar o cabelo assim, ou eu não usar, eu fico com vergonha. Mas, opa, pera um pouquinho. Por que eu tenho que ter vergonha disso? Né? Eu não tenho que ter vergonha disso. É a forma como a minha alma quer se expressar. É a forma como a minha essência, o meu self, o meu verdadeiro eu que está aqui dentro, quer se expressar. Né? E tá tudo bem. Né? Então, a vergonha, ela gera dentro da gente uma ruminação mental,
né? Então eu fico ruminando uma série de pensamentos que vão gerar essa série de sentimentos, de emoções, né, negativas e que vão me deixar presa neste lugar de vergonha, né? Então, fico o tempo todo remoendo e arrumando o culpado para a minha situação, para eu estar assim, para eu viver assim, né? Então, e aí, aquilo que eu falei, né? Pode caminhar para os vícios, porque o vício é uma forma de fugir do problema, é uma forma de fugir da vergonha, né? É uma forma de que as pessoas encontram algumas vezes, não estou generalizando, mas cada caso é um caso, mas às vezes encontra para fugir da situação. Aqui, né, quando eu estou num vício, eu estou fugindo, né, de entrar em contato com a minha dor, eu estou fugindo do problema, eu estou fugindo para esse caminho, fugindo das minhas emoções, negando os meus sentimentos, né? Então, eu estou buscando uma forma de fugir. Então, vamos só para a gente contextualizar e né, para ficar mais claro. A culpa é quando eu fiz algo ruim, eu fiz uma coisa, né, que foi contrária ao que normalmente as pessoas fariam, ou que eu, né, nos meus princípios, nos meus valores, acredito ser ruim, ou ter feito algo ruim. É uma ação. Para eu sentir culpa, eu preciso agir. E a culpa vibra lá em torno de 30 a 39 Hz, mais ou menos. Que também tá num nível bem baixo, tá? Por isso que eu falei da culpa antes e tô falando da vergonha hoje. Porque as duas estão ali. Só que uma eu preciso agir, a outra eu não ajo. E a vergonha tem a ver comigo, com a forma como eu me vejo, de forma negativa. Eu sou uma pessoa ruim, tá? Eu sou. Então, a vergonha tem a ver comigo, com a forma como eu me vejo. Quando sentimos vergonha, a gente está mais inclinado a culpar o outro, a buscar uma justificativa, a justificar, né, o meu erro. Nós nos sentimos culpados quando fazemos algo ou deixamos de fazer algo, presta atenção nisso, baseado nos nossos padrões de excelência, certo? A vergonha nos coloca em um estado autodestrutivo. Coloquem isso na cabeça de vocês e vocês nunca mais vão pensar e vão sair dessa live já parando com isso de vergonha, de timidez, de orgulho, de vaidade, ok? Então, para sair dela ou não sentir, nos destruímos com comportamentos nocivos. Eu me destruo. Por quê? Porque eu me acho uma pessoa ruim. Eu sou negativa. Eu só me vejo de forma ruim e negativa. Ou eu ataco as outras pessoas, né, para destruir aquilo, porque eu vejo algo ruim e eu quero destruir, atacar. Ou ainda, a gente se coloca numa posição de envergonhar as outras pessoas, tá? Então, a vergonha, ela promove um isolamento social do mundo. Ela corrói a nossa coragem. Por isso que a gente não tem condições de agir. Por isso que a gente não age. A vergonha impede você de agir, de se expressar, de colocar todo o potencial que você tem em ação. E aí eu trouxe aqui, na verdade, um trechinho, só para ler para vocês, do livro da Brené Brown. Aqui, ó. A coragem de ser imperfeito. Aqui ela fala muito sobre a vergonha. Então, nas pesquisas dela, ela encontrou 12 categorias de vergonha
que aparece nas pesquisas: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde mental e física, vícios, sexo, velhice, religião, traumas, estigmas e rótulos. Pois é. De tudo que eu coloquei aqui, de tudo que eu falei para vocês, a vergonha se encaixa em várias dessas situações. E aí eu vou ler aqui algumas das respostas que ela obteve dessas pessoas, né, das pesquisas que ela fez. Então vamos lá. Exemplo de vergonha. Vergonha é ser demitido e ter que contar para minha esposa grávida. Vergonha é ter alguém me perguntando para quando é o bebê, quando eu não estou grávida. Lembra da aparência, né? Do estigma, da forma como as pessoas interpretam, veem o mundo, né? Da forma como as pessoas, a sociedade diz que tem que ser um corpo ou não, né? Então, vergonha é ir à falência. Vergonha é meu patrão me chamar de idiota na frente de um cliente. E aí, né, tá ligado à questão da humilhação, da rejeição, né? Então, vergonha é meu marido me trocar pela vizinha, né? Então, porque de alguma forma eu vejo, né, eu interpreto, eu penso que essa pessoa, né, que ele me trocou por ela porque ela é melhor do que eu. E aí tem aquela questão da exclusão, né, da rejeição, de me rejeitar. Então, vergonha é minha mulher pedir o divórcio, dizendo que quer ter filhos, mas não comigo. Vergonha é ser pego dirigindo alcoolizado, né? Então, tem a ver com a questão dos vícios também, que eu comentei aqui. Com a questão de ou a gente estar neste lugar, né, de se envergonhar ou de ser envergonhado, né? Vergonha é não poder ter filhos porque a sociedade diz que não, que tem que ser assim. Vergonha é dizer para meu noivo que meu pai mora na França quando na verdade ele está preso. Vergonha é ver pornografia na internet. Então eu estou... Percebe que quando eu falo aqui de vergonha, tem tudo, né? O que o outro vai pensar de mim, o que o outro está pensando sobre isso, o que o outro, né? É sempre o que os outros vão fazer, pensar, né? A respeito disso. Então, de alguma forma, atender às expectativas do outro, entregar o meu poder pessoal nas mãos do outro, é ver o outro sempre maior do que eu, né? Eu impotente ou onipotente, né? Então, eu que estou aqui fechado e não sei fazer nada, né? Vou ficar aqui no meu mundinho fechado e não consigo fazer nada. Então, vergonha é ser reprovado no colégio 2 vezes. Vergonha é ouvir meus pais brigando no outro cômodo e imaginar se sou a única que sente tanto medo. Vergonha é uma dor real e a importância da aceitação social e do vínculo com as pessoas é reforçada por nossa química cerebral. E o sofrimento que resulta dessa rejeição social e dessa falta de conexão é genuíno. Por isso que a vergonha tem a ver com a visão de mim mesmo, a forma como eu me vejo, né? Eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa ruim, então, por eu ser uma pessoa má, por eu ser uma pessoa ruim, eu me fecho aqui neste mundo, né? Com medo da rejeição, com medo de ser excluído, né? Por conta de não pertencer, por conta de ser, de não fazer parte,
né? Então, vamos terminar da seguinte forma. A primeira e única pessoa que pode fazer algo por você e para você é você mesmo. Você é a única pessoa que pode sair deste lugar. Você é a única pessoa que pode tirar você deste lugar da vergonha. Por isso que eu trouxe essa live aqui, porque para mim ela é de extrema importância. Para mim ela realmente, porque eu já estive nesse lugar e eu sei o que é. Eu já me coloquei muitas vezes nesse lugar, né? De sentar no banquinho da vítima e achar que eu era vítima de tudo, que eu era vítima das pessoas, que eu era vítima das circunstâncias, que eu era vítima daquela situação lá do meu passado e continuava presa lá. E quando a gente está presa no passado, né, há uma grande probabilidade de adoecer, né? Por quê? Porque aquilo que eu falei, quando a gente tá nesse lugar da vergonha, eu me fecho tanto que eu me rejeito a tal ponto de não querer me expressar, né? Eu confino a minha alma tanto por medo de não atender as expectativas dos outros. Eu confino tanto a minha alma com medo de crítica, de julgamento do que os outros vão pensar sobre mim e de mim, né? Eu confino tanto a minha alma que eu não me expresso, eu não me comunico, eu não falo, eu não coloco para o mundo isso. Então, eu tenho medo, né? Aí eu não consigo me expressar, eu não consigo deixar que minha alma se expresse por querer atender as expectativas que os outros pensam ou querem que eu faça ou atenda, né? Então, não é o caminho. E eu descobri. E eu sei que isso não é o caminho, por isso que eu trouxe essa live aqui, de colocar para vocês o quanto que isso é desastroso, o quanto que coloca a gente no lugar autodestrutivo, de destruir a nossa própria vida, destruir os nossos relacionamentos, destruir a possibilidade de você ter uma vida maravilhosa, de você ter contato com as pessoas, de você ter relacionamentos bacanas, de você se expressar, de você fazer o que você ama, de você mostrar para o mundo quem você é, independente do que as pessoas vão ou não gostar, ou vão querer ou não ver, e tá tudo bem, né? Então, da gente poder se expressar da forma como a gente nasceu, porque a gente nasceu livre. E a gente é livre para se expressar, para se comunicar, para dizer aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer, né? Da forma mais respeitosa, né? Mais amorosa que a gente puder fazer. Ok? Então, por isso que eu quis trazer essa live aqui hoje, por isso que eu compartilho esse conhecimento com vocês, por isso que eu trouxe isso para que vocês também, no lugar de vocês, testem, olhem para a vida de vocês, vejam se em alguma situação ou alguém próximo a você, ou você mesmo já passou por isso, você se sente assim, a ponto de querer atender as expectativas do outro o tempo todo, né? De não frustrar o que o outro, porque a gente dá esse poder para o outro, né? Então, para terminar aqui, só para que a gente faça, eu vou fazer um exercício com vocês rapidinho. Então, vamos lá. Coloquem os seus pés aí no chão, né? Bem firmes no chão, para que você se perceba, para que você sinta, né, o chão. Respira profundamente algumas vezes, se centra. Isso, centramento, o que é um centramento? É você estar dentro de você, é você se centrar, é você centralizar a sua respiração,
é você centralizar, né, e perceber as suas emoções, os seus sentimentos, os seus pensamentos, e aí você se acalmar, você saber que você pode estar dentro de você, centrada dentro de você, com as suas emoções, com você mesma, que você pode ser quem você é. Então, puxa o ar, sente o ar entrando pelas suas narinas, até onde você conseguir perceber que ele chega. E depois você esvazia. Né? Mandando para fora esse ar. Puxa o ar novamente e a cada inspiração você sente, você percebe e você consegue imaginar, consegue sentir uma luz, algo que você percebe que está entrando em você, pelo topo da sua cabeça, da onde você imaginar, da onde você quiser perceber, da onde você quiser ver, enfim, da maneira como você sentir, perceber, enfim, criar, tá tudo certo. Da sua maneira está certo. Então, consegue perceber essa luz, consegue sentir, consegue visualizar, não importa. Apenas se conecta com isso e faça com que essa luz, né, muito brilhante, muito forte, comece a entrar no topo da sua cabeça, comece a tomar conta de você, de uma maneira com que aquilo que está dentro de você, algo que está muito denso, uma cor escura, uma cor forte, uma cor muito turva, né? Um líquido turvo começa a sair de dentro de você. Começa, quando essa luz vai entrando, esse líquido denso vai saindo de dentro de você. E neste líquido estão todas a sua vergonha, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua timidez, você não querer se expor, a sua falta de comunicação, a falta de se expressar, todas as suas traumatizações, né? Vai saindo neste líquido denso e vai indo embora, né? E conforme esta luz vai entrando dentro de você, da forma que for, você vai percebendo que o seu corpo vai expandindo, que essa luz ela vai tomando conta de você, de todo o seu corpo, das suas células, dos tecidos, enfim, de todo o seu corpo, dos órgãos, né? De todas as células, tecidos, órgãos, enfim, vai tomando conta disso e você vai percebendo que você vai tomando, né? Que isso vai te dando uma paz, que você vai percebendo que o seu corpo vai relaxando, que o seu corpo vai se expandindo e você vai se vendo, de repente, mais brilhante, né? E aí você consegue se ver, você consegue ver novamente o seu corpo, você consegue visualizar o seu corpo, né? Brilhante, grande, expandido, né? Com todo o seu potencial. E aí você começa a olhar para você e começa a olhar para todo esse potencial, essa grandeza, essa potência que tem dentro de você, que é a sua alma, que está buscando cada vez mais se expandir, se expressar, se comunicar da melhor forma possível. E você começa a perceber que essa é você. E aí você vai unindo, você vai tomando conta disso, você vai sentindo isso, você vai percebendo isso e você vai unificando, né? Vai deixando esse novo eu, essa nova você tomar conta e unir com você mesma. Essa nova você, essa nova imagem de você, cada vez mais linda, mais brilhante, mais forte. E todas aquelas traumatizações, tudo aquilo foi tudo embora, não te pertence mais. E aí
você vai voltando para esse momento presente, inspirando cada vez mais esta luz, percebendo que ela toma conta de você cada vez mais, expande, cresce o seu corpo e o seu potencial. É todo esse seu corpo enorme, gigante, potente, de força, de luz. Essa é você agora, com todo esse potencial, né, de crescimento e de expansão. Deixe isso agir aí dentro de você. Inspira profundamente, sentindo todo o ar entrando nessa inspiração, tomando conta de você e dentro de você também essa luz. Deixe isso atuar aí. E no momento em que você expirar, você libera tudo o que não pertence mais a você. E você vai abrindo os olhos, e você vai percebendo, você vai sentindo. E aí, você me conta aqui e me conta depois, né? Para quem for assistir depois, como é que foi isso? Como é que foi fazer este exercício? O que você sentiu, o que você percebeu e o que mudou em você e na sua vida a partir deste momento, tá bom? Então, eu agradeço você que esteve aqui. Agradeço quem chegou, quem saiu, quem ficou e quem vai ver depois e quem vai compartilhar. Porque quando a gente compartilha, a gente contribui para que outras pessoas também possam ter a mesma emoção, o mesmo sentimento e a mesma expansão de consciência, de potencial e de cura que a gente está se propondo a colocar aqui. Quando você se movimenta, quando você faz, quando você se prontifica a estar aqui, a fazer, esse já é o seu processo de modificação e de transformação. Então, um beijo. Conto com vocês na próxima live com um novo tema. Eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, até semana que vem eu conto com vocês para propagar essa mensagem e este tema tão bacana e que faz tanta diferença quando a gente percebe, quando a gente consegue sair deste lugar, esse banquinho da vitimização, consegue sair deste lugar da vitimização e ter este lugar de protagonismo e de potencial gigantesco na sua vida, na nossa vida, na minha vida, ok? Me conta depois, porque eu quero muito saber como é que foi para você e compartilhe também. Então, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.